Olá, tudo bem? Nós estamos aqui de volta no Estudar em Casa com o nosso curso Cristais na Umbanda. A nossa aula de hoje, gente, ela vai falar sobre assentamentos com cristais. Primeiramente, vamos falar o que é um assentamento de orixá, né? Você tem algumas pessoas que ainda fazem os seus atendimentos na residência. Pegam as pessoas, levam à sua casa, na atitude de querer ajudar, de querer auxiliar, acabam transformando a sua casa em um centro, né? E o centro de Umbanda, o centro espírita, são locais devidamente preparados para poder trabalhar com essa carga energética que as pessoas trazem no mesmo para receberem o tratamento, o aconselhamento com guia, enfim. Tudo aquilo que elas necessitam para poderem dar partida para melhorar suas vidas. Nós sempre falamos que casa não é centro. Por quê? Porque geralmente um centro, e aqui nos referimos a Umbanda, ele tem os assentamentos de força que funcionam como grandes para-raios dos orixás, aonde essa energia, dentro da qualidade do elemento que é assentado, vai transmutar essa força, não permitindo que ela seja tirada de uma pessoa, fique agregada na casa e eventualmente contamine energeticamente os médiuns e os dirigentes dessa casa. Então, é preciso, antes de mais nada, de nós termos consciência de que o que eu vou passar aqui para vocês não é para você fazer da sua casa um centro. Você quer fazer um assentamento de orixá na sua casa para proteção da sua família, você pode estar fazendo. Você quer fazer um assentamento de orixá para a proteção de um sítio, de uma casa de praia que você tem, você pode fazer. Mas não confunda residência aonde você habita com a tua família com o centro, aonde você vai abrir para estar atendendo as pessoas necessitadas que para lá se dirijam. Então nós queremos deixar isso bem claro nesse início de vídeo para vocês, para que uma coisa não seja confundida com a outra. Muito bem, nós já falamos. Um assentamento de orixá é como um para-raio que vai atuar numa frequência vibratória, que é a delimitação do local onde você se encontra, o terreno do seu centro, para poder o quê? Absorver estas cargas mais densas que venham através de tratamentos e que venham naturalmente de ataques espirituais que sejam levantados contra a sua casa. Tem muita gente abrindo centro assim, pintou as paredes, colocou lá os quadros dos orixás, colocou ali uma flecha em um arco, acendeu vela e achou que está com o centro aberto. A coisa não é bem assim, gente. Você tem um altar, isso é você ter um altar, né? Você tem um altar na tua casa é uma coisa. Você ter um ponto, né, energizado e preparado para desenvolver um trabalho é outra. Então, vamos atentar bem para isso, para a gente não confundir as coisas e acabar fazendo coisa errada, né? Bom, há várias formas de você se assentar às forças de um orixá. Por exemplo, o meu centro, ele fica no lugar alto, ele não fica no chão, né, na altura da rua. Ele é um sobrado, então ele fica no local mais alto do que a rua. Tá, eu não posso quebrar o chão porque eu vou furar o teto do vizinho. Como é que eu assento as forças de um orixá nesse aspecto? Tem gente que está estudando, que mora em apartamento, que gostaria de fazer uma firmeza do seu orixá ali dentro. Tem gente que também tem centro, que não fica no nível da rua, que fica acima ou sobre loja, como nós costumamos chamar aqui em São Paulo. Como é que fica para eu fazer o assentamento desse orixá? E também já colocando aqui
se esse estabelecimento ele é alugado. Amanhã ou depois você muda, ou o dono do imóvel pede ele de volta. Como é que você vai, como diz em termos mais populares umbandistas, né, arreiar, levantar esse assentamento e colocá-lo em outro local? Bom, então vamos por base. Quando nós falamos de assentamentos com cristais, né, de firmezas com cristais para os orixás, nós temos dois aspectos importantíssimos que nós podemos fazer. Vamos pegar aqui um exemplo básico, uma calcita laranja, que é uma pedra de mãe Egunitar, né? Bonita essa pedra aqui, né? Fantástica, excelente aqui, trabalha na energia do fogo, na energia das salamandras, tem aqui um poder fantástico de desagregar a força do ambiente. Tá. Eu peguei essa pedra como exemplo, que eu tenho aqui na minha mão, ó, não é uma pedra tão grande, não é uma pedra bolada, e eu quero fazer uma firmeza do orixá para colocar no meu centro ou para deixar na minha casa. Você não precisa fazer a firmeza de todos os orixás. Geralmente num centro, segundo as orientações que nós tivemos de quem nos ensinou a trabalhar com as pedras aqui no Céu Esperança, você pode assentar o que nós chamamos na Umbanda de orixá de cabeça. Isso cria uma grande confusão. Então essa aula é bem detalhada para você não levar gato por lebre. O que é um orixá de cabeça? Né? Quando nós falamos de cabeça, o termo, o nome cabeça na África é conhecido como Ori. E a palavra Ori na África significa tudo aquilo que está acima e não só necessariamente cabeça, né? Tudo aquilo que está acima da vontade humana. Então nós conhecemos como as coisas sagradas e eventualmente conhecemos como Deus. Quando nós falamos de orixá de cabeça, nós estamos falando daquele orixá que rege a nossa existência. O que é reger a nossa existência? Rapidamente, para vocês compreenderem, tente imaginar o primeiro instante que Deus criou você. Naquele momento que Deus, dentro da criação, falou, olha, vou criar o Gero. Então, naquele momento, nós temos faixas vibratórias que envolvem a Terra, né, se referindo a esse planeta que nós vivemos. Nós temos faixas vibratórias que estão mais acentuadas, vibrando na formação da Terra, na formação de tudo o que está ligado na criação. Então envolvemos os 4 reinos que são aqueles que compõem essa criação. Terra, ar, vegetal e fogo. Né? Quando nós falamos... Terra, água, vegetal e fogo. Quando nós falamos a respeito dessas energias, é o que nós compreendemos na Umbanda como 7 linhas de Umbanda. 7 linhas de orixás. Por quê? Porque há um eixo vertical, que é o eixo gerado por Oxalá, que administra a crença nas nossas vidas, crença, fé, em tudo, em todos os sentidos. E você tem mais 6 linhas que dão sustentação às suas emoções. Então, quando nós falamos a respeito de 7 linhas de Umbanda, nós temos períodos que esses 7 orixás, convertendo aqui em irradiações divinas, estão vibrando intensamente para a Terra. Os outros 6 não vibram? Vibram, mas numa faixa menor. Porque aquela necessidade, aquela função, aquela ação energética do orixá, nós encontramos mais acentuada naquele momento para formar os seres e os reinos que estão sendo sustentados ali. Pois bem, nesse exato momento, vibra Egunitar e imanta a calcita laranja que nós temos aqui na mão. Então aqui, dentro de uma energia inata, porque ela passou por diversas mãos para chegar aqui para mim, nós temos a vibração de Mãe Egunitar. E você quer fazer isso funcionar dentro da sua casa ou no seu centro. Quando nós falamos de orixá de cabeça, é aquele também que no momento da sua formação
lhe deu um fator, um quantum maior de energia para criar o que nós chamamos de personalidade. Então, você tem por exemplo, eu vou falar um arquétipo meu, né? Eu busco evoluir, eu busco crescer, eu acredito nesse crescimento dentro da Umbanda. Eu acredito que a Umbanda não pode ficar folclórica, como ela ainda hoje se encontra, e que, principalmente, o médium de Umbanda não possa ficar girando em círculo, né? Achando que a vida é só, que o caboclo só tem penacho, bate no peito e grita. Ele tem que compreender que o caboclo faz um pouquinho mais para tornar a Umbanda uma religião mais eficiente. Isso é a opinião do Gero. Então, essa crença, essa transmutação de conceitos que eu tenho, está ligada ao orixá que rege minha cabeça. Eu sou filho de Obaluayê. E aqui, gente, quebra esse paradigma de que os outros não podem saber quem é seu orixá de cabeça. Se você tem medo que seu orixá de cabeça seja virado, automaticamente você já enfraqueceu ele. Você acha que ele é fraco. Onde é que está a força do seu orixá? Se o orixá é uma qualidade de Deus, alguém pode mais do que Deus? Então, na realidade, viram a sua cabeça e não a cabeça do orixá. Né? Te colocam medo, manipulam os seus sentimentos e você acaba deixando se levar pelas opiniões, pelas crendices alheias aí. Então, com o pé no chão, eu sou filho de Obaluayê, mas aqui eu me tornei filho de Egunitá. É meu orixá de cabeça. Eu quero assentar as forças desse orixá no meu centro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou pedir para outra pessoa fazer, vou até uma loja comprar uma pedra para Egunitá. Eu sempre falo, sinta a pedra com as mãos. Envolva a pedra com as mãos, olhe ela detalhadamente. Não compre algo energeticamente para ser trabalhado rapidamente. Né? Tenha paciência para escolher o elemento que você vai assentar para o seu orixá e está lá. Vi essa pedra aqui, gostei dela. Vou levar. Comprei essa pedra. É uma pedra que pode ir na água, então eu vou chegar em casa, vou preparar lá o sal grosso na água, vou colocar e vou deixar 24 horas. Beleza. Naturalmente, a energia do sal, ele desagrega as cargas mais tóxicas, né? Então, passou as 24 horas, eu retiro a pedra, lavo ela em água corrente para tirar somente o excesso do sal, por quê? Vai estragar a pedra? Não. Mas quando ele secar, vai ficar alguns veios brancos na pedra, que é o pó, né? Que é o sal em pó. Então, para evitar que isso aconteça, passe ela rapidamente embaixo da água para tirar esse excesso de sal. E aí nós vamos consagrar essa pedra. Como que você pode fazer? Primeiro, nós já demos a dica aqui, você pode fazer isso no templo. Então, me perguntaram no chat, isso é tempo corrido da hora que eu coloco? Olha, eu costumo seguir a regra, a orientação que me deram. Então, deu 6 horas da manhã, o sol está raiando, é o começo do dia para mim. Então, eu vou lá, faço minha oração a Egunitá, peço a ela que na força do tempo consagre, desperte o elemento mineral dessa pedra, né, para que ela possa ser assentada no meu altar, na minha casa, no meu congá, no terreiro, enfim. E deixo essa pedra exposta lá até às 6 horas da manhã do outro dia. Então ali ela pegou o frescor da manhã, os raios do sol que se aqueceram. Se chover é maravilhoso no dia, né? Mas se não chover não tem problema. O sereno da noite, o cair da temperatura à tarde, a energia da noite na madrugada, né? Que é onde trocam os ciclos energéticos. E deu 6 horas da manhã, essa pedra está imantada na força do tempo. Esse é o primeiro exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Terminei, eu já tenho um local estabelecido para colocar essa pedra. Nós estamos ainda no centro que fica num lugar alto, tá? Não dá para você cavar o chão. Então o que é que você vai fazer? Você pode levar ela para um local específico do seu altar. Você pode deixar ela em um ponto decorativo. Para as pessoas que vêm aqui no meu centro, logo na entrada eu tenho uma turmalina negra e uma ametista. Nós fizemos essa consagração a Obaluayê e Nanã, que são os orixás que regem essa casa, e nós colocamos essas pedras em cima de pequenas colunas. Essas colunas de gesso que nós compramos,
nós achamos conveniente colocá-las, que depois foram substituídas por aquelas mesinhas que geralmente nos terreiros se usa para colocar os apetrechos dos pretos velhos, que para mim deu mais segurança, como as pedras são grandes, para elas não caírem de cima da coluna. Então, nós fizemos esse procedimento e a pedra age dentro de uma estrutura energética dentro do meu centro, principalmente para todas as pessoas que adentram a minha casa. Então, nesse ponto, foi a orientação que eu tive de um dos guias que nos orientam aqui, onde deveria colocar essas pedras. Nós compramos, fizemos a energização e eu tive uma orientação de onde colocá-las. Você que nos assiste deve ter um local estipulado também pelo guia da sua casa. Seja através do, eu não vejo o guia, eu não consigo ouvi-lo, você tem intuição. É como eu sempre digo, você vai trabalhar no sagrado, se prepare convenientemente. Reze ao seu guia mentor, pergunte qual pedra que deve ser colocada, vá comprar essa pedra você mesmo, volte para sua casa, faça energização. Durante o período das 24 horas que você vai energizar, você pode estar rezando ao seu guia, acende lá uma vela para ele se você quiser, pede, olha, que lugar que eu devo pôr aqui? Põe naquele cantinho ali em cima daquela mesinha. Pronto. Olha, põe ali embaixo do altar. Não tem problema. Embaixo do meu altar eu tenho uma drusa grande de ametista, que também foi um pedido do mentor da casa que ela ficasse lá, né? Então você vai seguir essa sua orientação. Não é do meu papel aqui falar, coloca na porta de entrada, coloca embaixo do altar, coloca em cima do altar. Estou deixando isso bem flexível para vocês, para que vocês possam saber e seguir também, né, a orientação das suas forças, daqueles que estão aí dirigindo a sua vida. Então, acho que não tem segredo isso que eu falei. Passaram as 24 horas, você vá, peça licença ao seu orixá, porque a pedra já está imantada, leve ela, olha, ritualisticamente eu vou cantando para o orixá quando eu vou fazer isso, então vá cantando um ponto para Igunitá, vá cantando um ponto para Obaloaê, né, para o orixá que você for consagrar, e você leve ela, com essa ritualística, até o ponto aonde ela vai ser colocada. Ótimo, a pedra está energizada. O seu guia pediu para você colocar uma quartinha com água, pediu para você colocar um vaso com flores, pediu para você deixar uma vela de 7 dias acesa ao lado da pedra. Eu não estou aqui para questionar isso. Isso é o seu guia quem está pedindo. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado. Eu não dou sugestão quando o guia-chefe pede alguma coisa. Eu acho que não é o meu direito nem o meu papel fazer isso aqui. O meu papel é te ensinar a consagrar a pedra. O que ele vai pedir para você colocar mais, falar, coloque ela mais alta, coloque ela no chão mesmo, siga a orientação do seu guia. A pedra está energizada. Então, nesse primeiro ponto, para um sobrado, para um local alto que não está no nível da rua, é como você pode estar consagrando essa pedra. E as demais pedras que queiram, que sejam sugestionadas, aliás, para você colocar dentro do seu centro. Isso é um exemplo. Me pediram, Gero, para fazer um altar de pedras. Como é que eu faço? É o mesmo procedimento, porém você vai ter que fortalecer uma mesa ou uma base na parede para você distribuir as pedras dos respectivos orixás. Você tem aí na sua apostila a relação de orixás e pedras que eu passei. Então não é difícil para você saber qual que é a pedra do orixá, né? Aqui na mesa eu coloquei algumas sugestões de pedras mais simples, que você encontra com mais facilidade. Tem pedras que são mais difíceis hoje de encontrar, até pela questão de mineralização, né, que temos no Brasil, e isso encarece mais também. Então, quer um conselho? Vá pelo mais simples, que é melhor. Então, coloque lá um cristal para Oxalá. Você trabalha com 7 orixás? Então, eu vou falar aquela tradição umbandista mais antiga. Então, trabalha com cristal para Oxalá, um quartzo rosa para Oxum, trabalha com quartzo verde para Oxóssi, trabalha com jaspe vermelho para Xangô, trabalha com uma sodalita para Ogum, trabalha com uma turmalina negra, um citrino para Inhansã e
uma água marinha para Iemanjá. Isso é na nomenclatura antiga e nós sabemos que tem pessoas que seguem ela, que estão estudando conosco. Nós respeitamos a sua fé. Você já abriu campo para a entrada de novas energias, de novos orixás. Então falamos atualmente como a Umbanda cultua os orixás. Cristal Oxalá, quartzo verde Oxum, quartzo rosa Oxum, quartzo verde Oxóssi, jaspe vermelho Xangô, sodalita Ogum, turmalina negra Obaluaê e a água marinha de Iemanjá. Nós temos ainda uma forma de você firmar no seu altar, se você quer fazê-lo somente com pedras, os 14 orixás, que são um polo que absorve, que é conhecido como cósmico, e um polo que irradia, que é conhecido como universal. Universal nós já passamos aqui na explicação anterior. Os cósmicos, que são os absorvedores, seriam, em junção com Oxalá, Oiá, que é o quartzo fumê, ou quartzo fumê rutilado, que fica difícil de vocês encontrarem, porque a mineralização dele fez joias preciosas e realmente fica difícil de você encontrá-lo nas lojas, e quando você encontra ele é muito caro. Mas vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Caso você queira, que é uma pedra muito bonita, né? É uma pedra muito exótica, diga-se passagem. Eu tenho um pingente dela, consagrado a Mãe Oiá. Eu estou com água marinha aqui, né? Mas tem um pingente consagrado à Mãe Oiá, que realmente é muito bonito de se usar, né? Então vamos lá. Oiá, você tem o quartzo fumê ou fumê rutilado. Em junção com Mamãe Oxum, Oxumaré, Opala ou lápis lazuli. Lápis lazuli você encontra com muita facilidade. Particularmente Opala já virou uma pedra preciosa, é muito caro. Você tem aí Oxóssi, em junção com ele Obá. Essa é clássica, é rosa do deserto. Eu acho que a calcedônia também pode ser colocada. Só que a calcedônia, eu vou dar um toque para vocês, tem várias formas dela. A calcedônia que ela é bege, tá? Ela parece um citrino, mas ela é bege, né? Ela é toda bege a pedra. Tem a calcedônia branca, tem a calcedônia rajada, tem a calcedônia azul, então você tem que ter uma certa cautela para pegar a energia pura do orixá. É a recomendação que eu faço, mas eu acho que a rosa do deserto é a mais clássica. Essa não é difícil de encontrar. Você tem em junção com Xangô, em Ansan, clássico, o citrino. Você tem a calcita ótica amarela, também é de Ansan. Mas a calcita ótica amarela, gente, ela era uma pedra que antigamente era a pedra utilizada para fazer as lentes de óculos, né? E as lentes daquelas lupas. Então ela não é uma pedra de ornamentação, é uma pedra mais utilizada para a indústria, né? Que hoje já dispensou isso também. Geralmente ela é vendida em quadradinhos desse tamanho assim, e é legal que você olha através dela, é como uma lente de óculos mesmo. Se você colocar ela na direção do sol e colocar na tua pele, ela queima. Ela consegue canalizar esses raios do sol. Então assim, se você quer um altar bonitinho, vai no citrino, que tem ainda uma grande mineralização dele aqui no Brasil. Não é uma pedra cara e vale a pena você estar colocando aí para fazer essa formação do seu altar, né? Você tem aí Ogum, em junção com ele, calcita laranja, que tem vários tons. Essa aqui é a mais escura, mas você tem uma calcita laranja que é um pouco mais clara, que é muito bonita também, para você estar podendo colocar para egunitar. O âmbar, as pessoas me questionam, eu posso colocar o âmbar para egunitar? Pode, mas é a mesma coisa da calcita. O âmbar, ele é como se fosse uma resina. Ele é um refúgio quando você abre o solo, que tem as pedras ígneas. Lembra que a formação é fogo? Geralmente em nossa, me deu um branco aqui, gente. Mineração, lembrei, de jaspe, ó, que é essa pedra aqui, de Xangô. Quando você começa a abrir o solo, a primeira camada que você encontra é de jaspe, que é como se fosse uma resina. Ele é retirado como se algo que foi derretido. Tem alguns que são bonitos,
mas tem alguns que realmente, assim, esteticamente ele não tem muita coisa legal. Ele pode ser utilizado também para egunitar, só que tem uma coisa, tem muita gente vendendo plástico falando que é âmbar. O âmbar, ele é uma pedra que polida, ela é linda e é cara pra caramba. Então, geralmente, ele é fosco, ele é de um laranja quase virando para o marrom, ele é bem fosco mesmo e cheira essa pedra, que você sente um pouquinho do cheiro de enxofre nela. É uma coisa que não agride o nariz, não. Só para você ter uma ideia, tá? Mas é cara, viu? Então eu volto aqui, vai na calcita ótica laranja, na calcita laranja, que você ainda tem muita extração dela aqui no Brasil. Então não é uma pedra cara de você comprar, tá? Nós falamos de Obaluayê, temos aí a junção com Pai Obaluayê, Maninanaburoquê, né? O clássico de Maninanaburoquê é a ametista que tem aos montes no Brasil ainda, graças a Deus. Não é uma pedra cara, mas por exemplo, ó, essa ametista que eu estou aqui na minha mão, ela é de um refúgio de uma pedra. Então, para nós, ela é linda. Se você vê a primeira a mineração da ametista, ela é muito diferente. A que eu tenho aqui na entrada do centro, ela é feita da primeira extração da rocha. Então, você vê que os veios, a cor dela é bem viva, porque ela está logo nessa primeira extração. E aí, os demais, os cascalhos, que são esses daqui, né? Que lembra que eu falei pedra ou rocha? Isso aqui é uma pedra, porque ela já é o cascalho que foi quebrado, poliram aqui nas laterais, deram uma chinfrada aqui no meio, e ela é linda, diga-se passagem, mas ela ainda é da terceira extração. Então, não encarece essas pedras, né? Não encarece essas pedras. Isso eu estou dando uma referência para vocês que estão interessados em levar isso adiante. Você tem, por último, Manhã-Manjá, que faz junção com o Pai Omolu. Lembrando, gente, Omolu não tem nada a ver com Obaluayê. Obaluayê, só a tradução do nome dele é Rei e Senhor da Terra. Omolu é Filho do Senhor. Apesar de energeticamente trabalharem no mesmo campo que é o cemitério, são em faixas diferentes, em atuações diferentes. O Omolu é cósmico, Obaluayê é universal, por isso dizem que o Omolu é o braço armado de Obaluayê, né? Simbolicamente. Então, isso no estudo mais aprofundado, no mediunidade de terreiro que eu dou, nós falamos bem isso dos orixás. É só que um toque para você não ficar no escuro. Ônix é a pedra mais indicada para o Omolu. Não, e ônix tem bastante aqui, viu? Ônix tem bastante também, você não paga caro nessa pedra. Então, se você quer fazer um altar imantado com a força dos orixás, dentro de 14 tronos, ou dentro de 14 orixás, irradiadores e absorvedores, você tem essa sugestão de pedras mais simples que eu dei, para você poder encontrar com facilidade aí nas lojas especializadas. Agora, se você quer pegar uma pedra mais específica, seu guia pediu tal, olha na apostila que tem a relação que você pode encontrar e prepara o bolso, porque elas são caras, tá? Então, isso que eu passei são pedras de fácil compra que você encontra no mercado. Volto a falar, o processo, primeiro que eu passei de imantação no templo, é o que você pode fazer normalmente. Depois disso, no seu altar, o seu mentor quer colocar uma imagem de um guia ali e a pedra ao lado, ele quer colocar uma vela acesa ao lado de cada pedra, só tenha cuidado para não queimar a pedra, porque você estraga ela. É a única coisa que eu sempre peço, né? Mantenha a essência natural da pedra, cuidado com velas ao lado dela para não destruírem com a pedra. Isso é uma coisa particular da casa que você frequenta, que o seu mentor está te orientando. Mas o primeiro procedimento é esse que nós passamos para vocês. Existe outra forma que eu posso estar fazendo? Existe, mas antes nós vamos lembrar. Você não tem centro, você está na sua casa. Gera, eu poderia fazer um altar com as 14 pedras para os orixás? Pode, mas lembre que isso é um altar para a devoção sua. Não vai fazer da sua casa centro, porque as coisas vão complicar e não adianta. Vai tomar uma pedrada na cabeça para poder aprender. Não confundam as coisas. Eu recebo alguns e-mails de alunos que falam que atendem em casa. Eu estou dando essa
conselho de amigo para vocês. Casa não é centro. Não confunda as coisas, tá? Então veja bem, você pode fazer, mantenha a mesma disciplina. Em casa, você não precisa emperequetar de coisa. Põe suas pedras bem bonitinhas ali, firma uma vela de 7 dias branca para todas as forças dos orixás estarem mantendo a sua casa, a sua família, a sua vida. Um local reservado para você rezar à noite, quando você chega do trabalho, vai ali quietinho, reza. Você pode estar fazendo, não tem problema, mas desde que isso não seja um preâmbulo para atender as pessoas que vêm de fora. Até peço desculpas se eu estou sendo insistente nisso, mas isso é coisa séria, viu, gente? Muito bem. Você não precisa montar esse altar. Você pode colocar só a pedra do seu orixá na sua casa. Então pega uma pedra bem bonita, né? Eu particularmente gosto de pedra grande, tem bastante pedra grande aqui no centro, né? Então pegue uma pedra bem bacana mesmo. Eu falei, vai com calma lá. Achou? Pode ir na água? Bacana. Põe na água com sal grosso? Não pode ir na água com sal grosso? Ponha só em cima do sal grosso. Deixa lá o tempo para ela limpar as 24 horas. Vá no tempo, deixa ela exposta no tempo. E aí você pergunta, se a pedra não pode ir na água, o que acontece se chover? Então você fica atento a isso, né? Ou se você pode deixá-la ainda embaixo de uma cobertura, porque isso está tendo a irradiação do tempo natural. Mas isso é coisa fácil de se resolver. Vá, se é uma pedra que dissolve na água, ou que uma pirita, por exemplo, você pode deixar no tempo. Uma hematita já não, porque ela vai enferrujar, a não ser que depois você dê uma polida para tirar o excesso de água que ficou nela. Agora, se pegar uma selenita, por exemplo, um bloco de selenita, para fazer aí a consagração para Oxalá, por exemplo, você não pode deixar isso na chuva, deixe num coberto, porque a radiação do tempo atua no mesmo ponto. Agora, veja, né, a condição do tempo, que você sabe que não vai chover, deixa a pedra lá para pegar os raios do sol, que é muito bacana, tá? Posso fazer ainda, olha, estou colocando várias opções aqui para vocês. Posso fazer ainda a imantação de uma pedra e colocá-la fora do meu centro? Eu tenho aqui um quartzo fumê consagrado a Oiá, né, e aos guardiões do tempo, fora aqui do centro, na sacada do centro, e tem um baita de um cristal grande lá. Esse foi consagrado a 7 linhas. Né? O cristal, por ser uma pedra translúcida, ele irradia esses 7 raios. Então, nós colocamos a pedido do mentor da casa lá fora. Realmente aqui em cada janela eu tenho uma pedra firmada ao orixá que foi pedido. Nós gostamos muito de pedra aqui, né? Nós realmente sempre, desde que o centro foi formado, gostamos de pedra. Então utilizamos ela dessa forma. Posso colocar fora da minha casa? Pode. A orientação do local o seu mentor também te passa. O que não pode é colocar uma pedra que dissolve no tempo. Isso realmente não vai ser saudável para você. Até aí, tranquilo? Então, fica essa dica para o seu centro, fica essa dica para a sua casa. Existe uma segunda forma que eu posso estar consagrando as pedras? Existe uma segunda forma que eu posso estar imantando essas pedras? Existe. Ela é bem mais simples. Você vai demorar horas. Limpa a pedra na água com sal grosso, né? Às 24 horas, passa lá a pedra que possa ir na água, passa ela embaixo da torneira para tirar o excesso de sal. E o que é que você faz? Trata-se de um orixá universal. Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Iemanjá. Pegue ou 7 velas brancas, ou 7 velas na cor que elas simbolizam o orixá. Então vai ser uma branca para Oxalá, uma rosa para Oxum, uma verde para Oxóssi, uma vermelha ou marrom para Xangô, uma azul ou vermelha para Ogum, uma preta ou metade bicolor, preta, metade branca para Obaluaê e uma vela azul clara para a mãe Iemanjá. Faça um círculo em torno da pedra, não precisa riscar o chão, tá? Se você quiser riscar, o mentor está avisando que tem gente que vai ficar grilada com isso daí, pega uma pemba, um giz branco, faz um círculo, somente um círculo no chão, distribua as velas nesse círculo e coloque a pedra no meio. No meio aonde vai ficar a pedra, você vai acender as velas, vai fazer uma oração aos orixás, pedindo a eles que consagrem e imantem essa pedra
dentro das sagradas forças da Umbanda, para que ela se torne um elemento absorvedor e irradiador de energias, para que ela atue no seu centro ou na sua residência, aonde você for colocar essa pedra. Então, relembrando, limpa a pedra, um círculo com pemba, coloca ou 7 velas brancas, ou 7 velas na cor dos orixás. Eu falei aqui dos orixás universais, né? E se fosse um orixá cósmico, Oiá, por exemplo, então é uma vela azul índigo, é uma vela azul claro, é uma vela magenta, marrom terroso. Eu gosto mais de marrom terroso para Obá. É uma vela amarela para Yansan, uma vela laranja para Igunitá, uma lilás para Nanamburoquê e uma roxa ou branca para Paiomolu. Pronto. Distribuí as pedras e ali eu tenho um ônix, por exemplo, para colocar. Mesma coisa. Eu rezo aos orixás, peço a eles que consagrem e mantem essa pedra para que ela seja um elemento absorvedor e irradiador de energias e que isso cubra o perímetro do meu terreiro ou da minha residência. Simples como as coisas devem ser. Você não tem que incorporar guia, vestir roupa, beber, virar cambalhota. É uma oração, só isso, não tem mais nada. É bem simples para você poder fazer. Terminou de queimar as velas? É da mesma coisa do templo. Você vai lá, eu aponto para cá porque aqui tem uma janela, tá, gente? Você vai até lá, vá cantando baixinho, não precisa cantar alto, berrando. Vá cantando baixinho, pega a sua pedra, pá, colocou lá no altar, no local onde ela foi indicada para ficar. Está aí feito uma energização tranquila para você poder ter a energia mineral do orixá atuando e, é claro, a prece vai ser um elemento acelerador disso, né? Não basta montar um altar lá de pedras e esquecer de rezar para o orixá. E, gente, não somente peça para o orixá, agradeça também, porque nós temos muito para agradecer a força que eles nos dão. Não humanize orixá. Orixá é energia, orixá é qualidade de Deus. E ali você toca o seu trabalho normalmente, ok? Para nós encerrarmos, eu posso fazer uma firmeza também para Exu e para Pombagira? Pode, não há o menor problema. Agora, consulte da mesma forma os pais e as mães, vejam qual pedra eles vão querer. Aí tem um aluno que me escreveu, eu não vejo, eu não incorporo, como é que eu posso fazer? As pedras escuras, nós já falamos em aula, são para Exu. As pedras vermelhas, com algumas exceções, são para Pombagira, como essa patita pipoca, que está aqui na minha mão. Ela é rajada de vermelho e o fundo dela é cinza. É uma pedra excelente para firmeza para Pombagira. Então, suponhamos que ela pediu essa ou ela pediu um jaspe vermelho, que também pode ser atuado na consagração para Pombagira. Está aqui a turmalina, a apatita e o jaspe vermelho. Então, beleza. Você vai pegar essas pedras, vai fazer o mesmo ritual de limpeza e para a esquerda com uma diferença. Você risca um triângulo, esquerda que nós estamos falando. Risca um triângulo no chão, na ponta de cima do triângulo, uma velinha branca, à sua direita do triângulo, no lado que você está, à sua direita. Vocês estão me vendo aqui, parece que aqui é a sua esquerda, não é? Então, à sua direita do vídeo, você que está me assistindo, coloque uma vela vermelha e à sua esquerda do vídeo, onde vai estar esse triângulo riscado, uma vela preta e consagre antes esse triângulo ao guardião Exu e ao guardião Pombagira. Por que eu estou falando ao guardião Exu e ao guardião Pombagira? Tem gente que não sabe o nome ainda do seu guardião, tem gente que nem incorporou ele ainda. Para não ficar na mão, vamos passar uma consagração bem simples como essa, para ser eficiente o seu trabalho. Consagrou o triângulo, coloque no meio dele um copo com pinga, ou um copo com champanhe rosé e a pedra que vai ser consagrada. E peça licença a Exu e a Pombagira para que essa pedra possa ser imantada e consagrada na força de ambos, para que se torne um elemento absorvedor
e irradiador de energias que protejam o seu centro ou a sua residência. Bacana, Gero. Eu entendi tudo que você falou. E onde que eu ponho de haste essa pedra de Exu lá na minha casa? Porque falaram que Exu tem que ser assentado do lado de fora. Isso é crendice. Se você mora num apartamento, se o Exu pede para sentar ele, onde é que você vai assentar? Lá no quintal, fora do apartamento? Não. Você vai sentar dentro da sua casa. Entenda que o lado de fora é próximo a uma janela. Está no templo. Entenda que o lado de fora é na sua lavanderia. Está no templo. Entenda que o lado de fora, tudo que fique próximo à irradiação do templo, janelas, portas, né, lavanderias, você pode estar sentando o seu Exu ali. E pode assentar do mesmo jeito. Coloca a pedrinha ali, ele vai pedir para deixar uma vela acesa, ele vai pedir para uma vez por semana você colocar a pinga, o charuto e a vela. Faça, lembrando que Exu não bebe e não precisa fumar. Ele trabalha esses elementos, ele pita o charuto para misturar as ervas e energia do fogo com o ectoplasma. E a pinga não é para encher cara de beberrão. Ele usa o símbolo sagrado da pinga, que está balizado na cana-de-açúcar e na terra, a cana-de-açúcar que é uma erva de Exu, e na terra, para ele criar um ácido e limpar a sua casa ou estar limpando o seu terreiro. Seu Exu se apresentou e falou, olha, eu quero jaspe vermelho, não discuta, eu quero um cristal, vá buscar o cristal. Tem Exu, eu tenho um cristal assentado aqui na minha trunqueira para Exu. Foi o que foi pedido por um deles que trabalha aqui, nós trabalhamos. Então, você consagrou, ou ele vai te ditar a regra de como consagrar isso. Então aí eu não posso também dar palpite. É o seu guardião, ele sabe o que é melhor. Fez a imantação, ele fala, olha, tem terra na tua casa? Eu quero que enterra lá na entrada. Eu quero que enterra aqui no meio do centro. Então, se o seu centro está num nível da rua, você consegue fazer isso. Então, o que é que você faz? Você vai enterrar. Se é numa procedência simples, é abrir um buraco no chão, colocar a pedra e fechar. E ali ficou um ponto de descarrego. Se você tem um guia orientando, siga as orientações desse guia com o que é que tem que fazer na hora que abrir esse buraco. Tá dando para entender? Se você não ficou com dúvida, não tem problema. Você me manda uma pergunta que eu te respondo, tá? Eu não vou adivinhar o nome do seu Exu também, já vou avisando, não é nada disso. Você falou para enterrar a pedra dentro do terreiro. Que lugar que eu posso fazer isso? Até aí eu posso falar. Agora, se o seu guia já veio na frente, ele vai te falar o lugar que ele quer, ele vai falar o que é que vai estar dentro desse buraco com essa pedra, e você, dentro da lei do bom senso, lembrando que eu não preciso derramar sangue em pedra e nem em buraco, tá? Não é necessário eu sacrificar um animal para poder justificar um assentamento de forças de um determinado orixá. Pezinho no chão e consciência firme. Ele vai te indicar o que é que você tem que fazer. Bom, tá aí as nossas dicas para a nossa aula de hoje. Eu espero que isso esteja sendo bem salutar para vocês. E tem dúvida, escreve no chat que a gente conversa. Tá bem? Fiquem todos com Deus. Boa prática religiosa para vocês. E que essa energia das pedras aí possam estar transformando as suas vidas. Meu saravá fraterno para todos vocês.